hora do recreio. Muito bem, agora tem que concordar com a gravação. É chique isso. É chique, agora tudo. Eu também fiz isso. Ó, então vamos lá. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos começar mais um estudo da tarde com o nosso lar. Antes, ler uma página do Minutos de Sabedoria. Cadê? Hoje não foi ao caso, não, eu que escolhi. Tinha a ver com a lição que a gente vai estudar. É a lição 260. Se alguém lhe mostrasse uma semente escura e feia, dizendo que dentro dela havia bela e perfumada flor, você acreditaria, porque sabe que da semente nasce a planta que produz a flor. Pois bem, acredite também que dentro de você, por mais imperfeito que seja, nascerá purificada e bela a sua alma imortal, que alcançará a felicidade. Tenha fé em si mesmo e busque aperfeiçoar-se. Senhor, que bom que estamos aqui reunidos nessa tarde. Esperamos doar todas as energias positivas e também receber informação, conhecimento, troca de carinho e afeto, e que essa energia permaneça conosco no estudo e, quando ele acabar, que a espiritualidade amiga nos ampare e nos conduza. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Vou compartilhar com vocês. A gente está no capítulo 29. Vou compartilhar aqui para vocês. A visão de Francisco. Todos bem? Tá bom para todo mundo? Quer que aumente mais? Tá bom. Tá ótimo. Então, vamos lá. A história continua, eles estão trabalhando nas câmeras retificadoras, né? André Luiz está ajudando a Narcisa, e o capítulo começa, justamente, tipo, o horário dele já tinha acabado, mas como tem muitas pessoas ali precisando de auxílio, André Luiz resolve ficar ali para ajudar a Narcisa. Então, enquanto Narcisa consolava o doente aflito, fui informado de que me chamavam ao aparelho de comunicações urbanas. Era a senhora Laura que pedia notícias. De fato, esquecera-me de avisá-la sobre as deliberações do serviço noturno. Pedi desculpas à minha benfeitora e forneci rápido relatório verbal da nova situação. Através do fio, a genitora de Lísias parecia exultar, compartilhando meu justo contentamento. Aí, já no começo do nosso capítulo, duas coisas que chamam a atenção. Primeiro, porque ele foi usar um aparelho de comunicações urbanas, né? Que então parece que está falando tipo de um telefone. E aí a gente fica pensando, mas ela não poderia falar com ele mentalmente? Poderia falar? Talvez até poderia, em outras situações. Ali, eles estão, né, no nosso lar, que é bem perto da Terra, então ainda é bem, vamos por assim, humanizado. Então, eles usam os recursos similares aos da Terra. E a atitude da dona Laura também mostra essa situação mais humana, né? A preocupação dela, tipo, o filho foi trabalhar e não voltou até agora. O que aconteceu com meu filho? Como se fosse assim. Mostra esse coração materno, né? E aí, conforme a gente vai estudando, a Ana Luísa vai mostrando que muitas coisas são aqui na Terra são parecidas com lá, mas como a gente não conhece lá, assim, se conhece, não lembra, então a gente fica achando ao contrário, sempre fala, nossa, isso é igual à Terra, né? Só que sempre lembrando que é a Terra que é igual lá. E aí o capítulo continua. Ao termo de nossa ligeira conversa, disse bondosa: muito bem, meu filho, apaixone-se pelo seu trabalho.
embriague-se de serviço útil. Aí essa frase, ela é bem profunda, né? E ela vai nos mostrando como que realmente o trabalho é uma mola propulsora, né? No plano espiritual e também aqui no plano material. Que se a gente for olhar, em todo lugar ela trabalha, a natureza trabalha, o próprio Criador não parou de trabalhar, né? Então a gente vai percebendo o valor do trabalho e o que ele significa para nós. Quanto mais a gente se aprofunda, né, no trabalho, mais a gente vê como ele é valioso, né? E o quanto que a gente evolui. Quanto mais trabalho aparece, mais a gente evolui, né? E é a importância da gente reconhecer que é importante trabalhar, né? A gente tirar essa visão material quando a gente faz aqui na Terra, ai meu Deus, tenho que trabalhar, ai amanhã é segunda-feira. Tem que tirar isso e ver o quão bom é trabalhar. Geralmente, quando a gente está num momento bem difícil da vida, quanto mais trabalho a gente tem, mais fácil fica para a gente conseguir clarear as ideias e resolver os problemas. Porque quando a gente fica ocioso, parado, pensando, o problema, que às vezes é minúsculo, vira gigante. E você se movimentando, parece que a energia vai fluindo e as coisas vão andando e o serviço vai te ajudando e os problemas vão se resolvendo, né? E sentir-se útil, né? É um fator de felicidade, de bem-estar santificante. Isso também a gente só vai aprendendo com o tempo, quando a gente começa a trabalhar, porque no começo, quando a gente vai aprendendo, a gente acaba fazendo meio que por obrigação. Ah, vou fazer isso para ela, porque tal. Mas, de repente, você percebe que quanto mais útil você é, mais feliz você fica, né? Ô, Tati, Oi? comentário rápido. Tem um ditado que fala, na cabeça vazia, não é isso? Oficina do diabo, né? É, a mente vazia, oficina do diabo, exatamente. Aí, quando ela fala assim, apaixone-se, né? Aí é para a gente pensar que quando a gente apaixona-se, né, por alguma coisa, a gente faz o que gosta, a gente tem maior êxito, né, de fazer aquilo. Tem até uma frase, acho que é de Confúcio, se eu não me engano, que faça alguma coisa que você gosta e você não vai parecer que nunca está trabalhando, né? Então, é nesse sentido, as coisas incríveis que a gente produz quando a gente está em alguma coisa com paixão, com vontade, né? A gente coloca. E esse embriagar-se de serviço útil é usar de forma saudável algo que poderia ser não tão bom, né? Que embriagar não é muito bom, né? A gente ficar sem o sentido. Mas ali ela usa essa palavra que é para mostrar como a gente pode se inundar dessa energia, né? Nesse sentido que ela quis dizer. Aí, vamos lá. Ela fala isso, apaixone-se pelo seu trabalho, embriague-se de serviço útil. Somente assim atenderemos a nossa edificação eterna. Então, porque a gente tem que saber a importância do conhecimento, né? Enquanto encarnado do mundo espiritual, quando a gente está aqui na Terra, o trabalho, o ser útil, todo esse conhecimento que a gente vai desenvolvendo vai nos ajudar para essa edificação, né? Porque quando a gente vai para o mundo espiritual totalmente desprovido de conhecimento, gera muito sofrimento. Então, aí ela fala, lembre, porém, que essa casa também lhe pertence. Aquelas palavras encheram-me de nobres estímulos. Regressando ao contato direto com os enfermos, notei Narcisa lutar heroicamente para acalmar um rapaz que revelava singulares distúrbios. Procurei ajudá-la. O pobrezinho, de olhos perdidos no espaço, gritava espantadíssimo: acuda-me, por favor, por amor de Deus. Tenho medo, tenho medo. E olhar esgazeado dos que experimentam profundas sensações de pavor acentuava: Irmã Narcisa, lá vem ele, o monstro. Sinto os vermes novamente. Ele, livra-me dele, irmã. Não quero, não quero. E aí
A Narcisa: calma, Francisco, pedia a companheira dos infortunados. Você vai libertar-se, ganhar muita serenidade e alegria, mas depende do seu esforço. Faça de conta que a sua mente é uma esponja embebida em vinagre. É necessário expelir a substância azeda. Ajudá-lo-ei a fazê-lo, mas o trabalho mais intenso cabe a você mesmo. Então, aí nesse ponto, mostra como é importante a conversa com o paciente, né? E essa é uma ajuda que é feita nos dois planos, tanto lá no plano espiritual, como a Narcisa estava fazendo com o Francisco, como aqui no mundo material com os psicólogos, né? Amados amigos psicólogos que nos ajudam tanto. Então, Francisco, através das conversas com a Narcisa, ela começa a propor para ele uma outra forma de ver e se desprender dessa cristalização mental, desfocando o foco do Francisco da monoideia, né, que foi transformado seu próprio corpo em monstro. A gente vai ver mais para frente, eu já estou dando um spoiler. Então, essa prisão mental, essa autoobsessão, né? Porque para lembrar que mesmo quando ele estava preso ao corpo, lá no cemitério, que a gente vai ver também mais para frente, é que para falar da ajuda eu já estou falando disso. Ele sempre teve ajuda, a ajuda foi ali, mas ele não quis, ele não estava preparado para perceber, tamanha era a prisão mental, né? Então, a Narcisa, com esse mecanismo de aproximação, ela está ajudando ele a tirar esse foco, né? Então, o Criador, ele nos dá oportunidades enormes de aprender, de refazer, refazer os nossos laços, os nossos supostos inimigos. Ele nos ajuda, através das reencarnações, a gente a fazer isso. E aí, se você está no mundo material e você não desenvolve nada disso, você acaba sofrendo, né? Então, é muito importante a gente tentar desenvolver isso enquanto a gente está aqui. E também desenvolver esse perdão, esse amor à nossa família, porque não é à toa que está com a gente, né? A gente tem que pensar que estão em estágios diferentes aprendizados, mas conforme a gente vai mudando a nossa forma de pensar, a cura vem para todos nós, né? E aí ela continua a conversa com o Francisco. Depois, no final, vou contar para vocês uma coisa peculiar desse capítulo comigo. O doente mostrava boa vontade, acalmava-se enquanto ouvia os conselhos carinhosos, aí que eu falei, ela ajudava ele. Mas volvia a mesma palidez de antes, prorrompendo em novas exclamações. Mas, irmã, repare bem, ele não me deixa, já voltou a atormentar-me, veja, veja. Estou vendo, Francisco, respondia ela com cordata, mas é indispensável que você me ajude a expulsá-lo. Esse fantasma diabólico, acrescentava a chorar como criança, provocando compaixão. Confie em Jesus e esqueça o monstro, dizia a irmã dos infelizes, piedosamente. Vamos ao passe. O fantasma fugirá de nós. E aplicou-lhe fluidos salutares e reconfortadores, que Francisco agradeceu, manifestando imensa alegria no olhar. Agora, diz-lhe, finda a operação magnética. Estou mais tranquilo. Narcisa ajeitou-lhe os travesseiros, mandou que uma serva lhe trouxesse água magnetizada. Aquela exemplificação da enfermeira edificava-me. Aí outra frase também bem importante. O bem como o mal, em toda parte, estabelece misterioso contágio. Aí, nessa parte, essa frase que é muito interessante, ele está mostrando para a gente que a gente está mergulhado no fluido universal. Então, tudo aquilo que falamos, agimos, pensamos, sentimos, tudo viaja no espaço e a gente não percebe. Então, que as expressões mentais que podemos fazer agora, elas podem
influenciar no nosso dia a dia. E aí, levando para os dias de hoje, a gente percebe o quanto é importante hoje, nessa pandemia, o nosso exercício mental, de se sentir positiva, de se sentir tranquilo, de entender que tudo tem um propósito e sempre ver o lado positivo e tentar fazer o melhor que possa, né? Cada um dentro da sua consciência saber, né, o que é, o que pode fazer. E agora, lendo de novo o capítulo para falar para vocês, eu percebo que essa frase tem tudo a ver com o estudo de ontem, do Livro dos Espíritos, que a gente conversou. E aí ele continua falando para a gente. A gente falou bastante do bem e do mal ontem. Observando-me o sincero desejo de aprender, Narcisa aproximou-se mais, mostrando-se disposta a iniciar-me nos sublimes segredos do serviço. A quem se refere o doente? Indaguei, impressionado. Está porventura assediado por alguma sombra invisível ao meu olhar? Porque o André Luiz não via, né? A velha servidora das câmeras de retificação sorriu carinhosamente e falou: trata-se do seu próprio cadáver. Então, o que aconteceu com o Francisco? Ele gravou na mente dele a hora do desencarne, né? Então, por isso que ele estava com aquela imagem colada a ele. E o total desconhecimento só sobrou o sofrimento, né? Então, a bênção da doutrina, entre outras, é essa explicação do transpasso, na hora que a gente vai fazer esse desenlace, né? Que vamos nos desprendendo e mostra a importância do desapego, né? E outra coisa que a gente também vê que é importante é os mecanismos que a Narcisa usa para ajudar o Francisco. Ela usa o passe de prostração, a água materializada e o trabalhar os pensamentos com ele. E também, quando eu estava vendo isso aqui, eu lembrei da explicação que o Zé Luiz deu em algum dos estudos, e ontem ele falou de novo da diferença do desencarne para a morte, né? Então, eu achei bem interessante. Eu até achei que ele viria hoje, que ontem, na hora que ele falou, eu lembrei, falei, tudo a ver com o meu estudo de amanhã, mas deixa que eu vou falar com ele amanhã, mas ele não veio hoje. Não sei se vocês lembram que ele deu uma explicação que você se desligou do corpo e o outro você ainda está ligado ao corpo. E aí continua a conversa do André Luiz com a Narcisa, porque ele estava preocupado com o Francisco de verdade, né? E uma coisa que eu achei bem interessante, que a gente começa a perceber, é que o André Luiz, ele não está curioso, ele realmente está querendo aprender e querendo entender o que está acontecendo com aquele rapaz, que é diferente do começo, onde ele ficava meio perdido, querendo saber as coisas, mas por curiosidade, né? Agora não, ele tá mesmo preocupado, né? E eu me perdi aqui nos meus papéis. Calma aí, gente. Achei. Aí ele continua. Que me diz? Tornei espantado. O pobrezinho era excessivamente apegado ao corpo físico e veio para a esfera espiritual após um desastre, oriundo de pura imprudência. Esteve durante muitos dias ao lado dos despojos, em pleno sepulcro, sem se conformar com situação diversa. Queria firmemente levantar o corpo ito, tal império da ilusão em que vivera. E nesse triste esforço, gastou muito tempo. Amedrontava-se com a ideia de enfrentar o desconhecido e não conhecia acumular nem mesmo alguns átomos de desapego às sensações físicas. Não valeram socorros das esferas mais altas, porque fechava a zona mental a todo pensamento relativo à vida eterna. Por fim, os vermes fizeram-lhe experimentar tamanhos padecimentos
que o pobre se afastou do túmulo tomado de horror. Começou então a peregrinar nas ondas inferiores do umbral. No entanto, os que lhe foram pais na terra possuem aqui grandes créditos espirituais e rogaram sua internação na colônia. Então, vou parar só um pouquinho aqui para falar lá do começo da primeira frase. Então, aqui mostra que o pesadelo de muitos que desencarnam neste apego ao corpo, esse culto ao corpo, né? Eles, de repente, percebem que tudo se foi e aí eles surtam. E aí eu lembrei lá do Livro dos Espíritos, nós temos uma parte, primeiro, que vai falar para a gente, lá da 154 até a 162, vai falar da separação da alma e do corpo. E depois, da 163, 64, 65, vai falar da perturbação espiritual. Eu vou ler só um trechinho para a gente, que tem tudo a ver com Francisco. Por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que aturdida, no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar, e à medida que dissipa a espécie de névoa que obscurece os pensamentos. Aí ele continua, o Kardec continua, que isso é a nota, né, da pergunta. Aí tem um texto enorme, vai falando, daí tem uma outra parte que fala assim: ora, porque pensa, vê e ouve, tem a sensação de não estar morto, mas lhe aumenta a ilusão o fato de se ver com o corpo semelhante, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Julga-o sólido e compacto como o primeiro. Aí continua explicando, aí no finalzinho ele fala: a perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem, que se conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases do tranquilo despertar. Para aquela cuja a consciência ainda não está pura, que agora é a Francisco, a perturbação é cheia de ansiedade e angústia, que aumenta a proporção de que ela da sua situação se compenetra. Então, falta de conhecimento e o apego ao corpo fizeram todo esse processo de sofrimento com o Francisco. E aí eles continuam falando, né, aqui. E agora, essa parte onde vai entrar agora, que a gente falou, né, começou então a peregrinar nas zonas inferiores do umbral. No entanto, os que lhe foram pais na terra possuem aqui grandes créditos espirituais e rogaram sua internação na colônia. Nessa parte, primeira coisa que a gente vai ver é como que as ligações salvam, né? Os samaritanos, eles resgataram ele através dessa ajuda pedida pelo pai, né? E aí a gente agora é bem bonita essa parte do pai, o que o pai faz, né, por ele. E aí ele vai falando. O amigo que lhe foi um genitor na carne está presentemente em arriscada missão distante de nosso lar. E vem visitar o doente? Perguntei. Já veio 2 vezes e experimentei grande comoção, observando-lhe o sofrimento discreto. Tamanha é a perturbação do rapaz, que não reconheceu o pai generoso e dedicado. Além de tudo, ele não conseguiu reconhecer o pai. Gritava aflito, mostrando a demência dolorosa. O genitor que veio vê-lo em companhia do ministro Pádua, do Ministério da Comunicação, pareceu muito superior à condição humana. Enquanto se encontrava com um nobre amigo que obtivera hospitalidade para o filho infeliz, demorara-se bastante comentando a situação espiritual dos recém-chegados dos círculos carnais. Mas quando o ministro Pádua se retirou,
compelido por circunstâncias de serviço, o pai do rapaz me pediu que lhe perdoasse o gesto humano e ajoelhou-se diante do enfermo. Aí aqui a gente vê, né, na hora que o pai, quando ele tem esse gesto de humano de se ajoelhar e chorar aos pés do Francisco, a Narcisa, ela se comove. E aí a gente, mais uma vez, volta para o amor, né? Como o amor move as pessoas. Porque o que a gente vai perceber? Que ao ele ver todo esse sofrimento do filho e chorar copiosamente, ficar, né, ali chorando, que vai ser mais para baixo um pouquinho, esse gesto amoroso do pai, ele vai fazer com que Francisco comece a melhorar. E aí a gente pode chamar isso de terapia do amor, né? E aí nos impressiona e comove o sentimento. Às vezes a gente acha, principalmente quando você não tem esse conhecimento, que morreu, acabou, mas o amor continua. Quando a gente já estudou em outros capítulos do nosso lar, são laços, os laços terrenos, eles se quebram, mas os espirituais e os verdadeiros amores, eles continuam. Eles não se quebram com a separação da matéria, né? Então, esse pai estava lá no plano espiritual, numa missão arriscada, mas mesmo assim ele não deixou de intervir pelo filho e depois, quando pôde, ir visitá-lo, né? E aí ele continua. Aí a gente vai ver agora essa parte desse amor do pai pelo filho. Tomou-lhe as mãos, ansioso, como se estivesse a transmitir vigorosos fluidos vitais, que é aí que esse sentimento todo que ele deu essa ajuda para o Francisco. E beijou-lhe a face, chorando copiosamente. Não pude conter as lágrimas e retirei-me, deixando-os a sós. Não sei o que se passou em seguida entre ambos, mas notei que Francisco, desde esse dia, melhorou bastante. A demência total reduziu-se a crises que são agora cada vez mais espaçadas. E também a gente não tem essa noção de que realmente continua tudo igual, tipo, a emoção, o sentimento, o choro, né? Ele chorou copiosamente, a gente não consegue ter essa noção, né? Aí ela continua a falar, como tudo isso comove, exclamei sob forte impressão. Entretanto, André Luiz falando, né? Como pode a imagem do cadáver persegui-lo? E aí Narcisa vai explicar. A visão de Francisco, esclareceu a velhinha atenciosa, é o pesadelo de muitos espíritos depois da morte carnal. Apegam-se demasiadamente ao corpo, não enxergam outra coisa, nem vivem senão dele para ele, votando-lhe verdadeiro culto, e vindo sopro renovador, não o abandonam. Repelem quaisquer ideias de espiritualidade e lutam desesperadamente pelo conservar. Surgem, no entanto, os vermes vorazes que os expulsam. A essa altura, horrorizam-se do corpo e adotam nova atitude extremista, a visão do cadáver. Porém, como forte criação mental deles mesmos, atormentam-os no imo da alma. Sobrevêm perturbações e crises, mais ou menos longas, e muitos sofrem até a eliminação integral de seu fantasma. Notando minha comoção, Narcisa acrescentou: graças ao Pai, venho aproveitando bastante nesses últimos anos de serviço. Ah, como é profundo o sono espiritual da maioria dos nossos irmãos da carne. Isso, porém, deve preocupar-nos, mas não deve ferir-nos, né? E aí, quando ela fala disso, ela está falando do sono espiritual, né? Aqui na Terra tem outros segmentos religiosos que eles falam que eles têm que esperar o sono eterno, mas a gente não sabe. Em todos os estudos que eu li assim a respeito, não sabe de onde
da onde surgiu isso, quem inventou isso, não está escrito, onde está escrito isso, né? Mas eles ficam com essa ideia, né, de que tem esse sentimento de que vai descansar, né? Quando o velório fala descansou. E aí tem no livro O Mensageiro, eles têm um capítulo que chama... peraí que eu anotei o nome do capítulo aqui. Eles dormem. Eles dormem. E ele vai contando que existe uma ala feminina e uma ala masculina, onde os espíritos chegam dormindo e permanecem dormindo, né? Só que muitos deles têm esses problemas, igual o do Francisco, porque o pensamento não se desliga. Então, o corpo, ele não desliga o pensamento, e eles ficam com pensamentos contínuos, com coisas que aconteceram quando eles estavam humanizados. E aí, quando ele sonha, vem com essa preocupação da vida. E aí acontecem esses grandes dramas, porque eles ficam continuando a vida sem estar, né, na carne. Então, esse tratamento do passe, da água fluidificada, vai nos ajudar muito. E aí, o capítulo todo, ele vai falando de trabalho e desapego, né? E o maior exemplo, um exemplo fora da curva, foi de Jesus, né? Ele nos mostrou que realmente o trabalho essa fonte que vai nos ajudar, essa mola propulsora, e também mostrou como que a gente não descansa e a vida não acaba. Porque quando ele quis passar por toda aquela experiência, quando ele morreu na cruz, depois de 3 dias, né, no primeiro momento, ele morreu daquela maneira, deixando os discípulos dele desesperados, mas depois de 3 dias ele voltou e falou: olha, estou aqui, eu não morri. A vida continua, e continuou seguindo, né, com aquelas lições lindas do Evangelho, e falando para eles: vamos continuar. E aí não foi só os discípulos, essa volta de Jesus foi o mote que fez com que os primeiros cristãos morressem cantando e acreditando na vida. A vida não é esse corpo que você está queimando, vai ver, mas eu vou continuar, a vida vai continuar. Eles tinham certeza disso, né? E aí, quando você lembra disso, você lembra das obras de Emmanuel, né? No Ave Cristo, ele fala muito sobre isso em todos os outros livros, e mostra essa convicção de que a vida não acaba, né? Nessa existência. E aí ela termina o capítulo com essa outra frase também bem emblemática, falando para a gente que a semente é quase imperceptível, e, no entanto, o carvalho será um gigante. Não, desculpa, eu não li o começo. A crisálida cola-se à matéria inerte, mas a borboleta alçará o voo. A semente é quase imperceptível, e, no entanto, o carvalho será um gigante. A flor morta volta à terra, mas o perfume vive no céu. Todo embrião de vida parece dormir. Não devemos esquecer essas lições. E Narcisa calou-se, sem que me atrevesse a interromper o silêncio. Então, mostra que na semente está toda a energia que vai nascer nessa planta, né? E aí é onde a gente volta a lembrar disso, que a importância desse trabalho, que ele não para, porque, como eu falei, quando as pessoas vão nos velórios, a primeira coisa que eles falam: fulano descansou. E é um ledo engano, né? E aí, para quem tem o conhecimento, vai sabendo que é aos pouquinhos. Aí, uma analogia que eu já vi várias, mas essa foi uma mais próxima para a gente ficar mais plausível. É como se a gente estivesse acordando de uma anestesia. Então, morreu aqui, acordou no plano lá e está acordando, que é o que o Livro dos Espíritos também explicou, né? Dessa maneira. E aí, André Luiz, ele teve um susto ao perceber que no mundo espiritual trabalha-se muito, que a vida realmente continua, porque quando ele estava no umbral, e aí ele foi para o hospital e começou a ver a sopa, a não sei o quê, aí saiu e viu a praça, viu os ministérios, foi para a casa da dona Laura, viu uma casa, a família, e tudo que está sendo mostrado pouco a pouco para ele falou: gente, mas está tudo igual, né? Então, e aí ele percebeu isso,
e nos ajudou, porque quando ele conta essa história para a gente, ele faz com que a gente não precise levar esse susto, né? E a gente já saiba que a vida continua, que continuaremos trabalhando e desenvolvendo as nossas aptidões e tentando melhorar os nossos defeitos. Claro que só fazemos isso quando estamos aqui na Terra, né, encarnados. E aí mostra como a lei divina é maravilhosa e perfeita, e a cada vez que a gente estuda, a gente tem mais certeza disso. Quando a gente está envolvido nos estudos e está mergulhado mesmo na doutrina espírita, parece que as coisas que vão passando para a gente são mais fáceis de ser resolvidas, por mais difícil que seja. E aí, quando você dá uma caída, assim, por algum motivo, assim, e dá uma afastada, tudo parece ficar difícil de novo. Aí, quando você volta, então, mostra para a gente realmente a importância do conhecimento, do estudo, de se aprofundar. Eu achei esse capítulo, assim, muito, muito importante, assim, para quem está começando a aprender a doutrina e para quem está há muito tempo, nunca esquecer dessa importância. Para mim, particularmente, esse capítulo foi importante, primeiro porque chama Francisco, meu pai chama Francisco, meu irmão chama, todo mundo da minha família chama Francisco, e meu pai é uma pessoa como o Francisco, né? Então, eu li esse capítulo pensando nele e mentalizando, pai, por favor, acorda, aproveita que você está na carne e acorda. Mas é passinho de cada um. Quem sabe, de tanto eu pensar aqui, o espírito dele me ouve e ele consegue pegar um pouquinho desse aprendizado. Eu acabei o capítulo, agora eu quero ouvir vocês, que esse silêncio está me deixando preocupada se eu estou só aqui. Espero que vocês tenham gostado. Palavra de vocês. Tati, você não está só, não, Tati. A gente está aqui sem palavras. Eu estou impactada com essa situação desse Francisco, que de repente sofreu esse acidente e foi embora de repente. Essa situação é de grande tristeza, porque isso acontece no dia a dia com nossos irmãos de diversas religiões, sem religiões, e a gente fica pensando no sofrimento de cada um, independente do trabalho que irão dar aí no mundo espiritual, no sofrimento imenso de cada um, e a gente não pode fazer nada para ajudar. No sentido geral, a gente não pode, porque a questão de ter acesso a esse conhecimento é bem complexa, não é? Então, é muito triste, é um capítulo impactante, muito triste também, porque, nas suas palavras, eu tomei mais conhecimento da minha impossibilidade de alertar as pessoas, assim, de modo geral, de tentar ser mais útil, porque aqui onde eu moro, tenho os meus vizinhos, e que eu os amo a todos, e cada um é voltado para as suas próprias situações, são jovens, enfim, é bastante complexo, é muito impactante, traz muita tristeza ouvir, mas devemos tentar manter a esperança em Deus, né, de que pouco a pouco cada um irá caminhar, né? E há poucos dias atrás eu estive assistindo um vídeo do Pava, do canal do Pava, e ele, aquele Hélio, fala com tamanha tranquilidade, com tamanha doçura, que 700, não sei, acho que 7 milhões de pessoas, uma coisa, a 70% da população irão sair daqui do planeta, e desses 70%, muitas em condições muito precárias mesmo. Aí e eles têm tranquilidade, eles têm tanto conhecimento que conseguem ter tranquilidade para passar a informação com serenidade. Eu não consigo nem ouvir a informação com serenidade. É só isso que eu queria dizer. Muito obrigada, um estudo envolvente. Ontem eu não pude estar presente no Livro dos Espíritos, mas ouvi hoje pela manhã cedo um estudo lindíssimo do Livro dos Espíritos ontem. Eu só posso agradecer a todos vocês. Obrigada, Eliana. Nada.
Que bom que a gente te ajuda a estudar. Realmente é difícil para a gente, né? É muito difícil mesmo. Mas é estudando e falando sobre que a gente vai chegar nessa serenidade desse palestrante que você ouviu e falou, só com bastante conhecimento e prática, né? Que a gente tem que pôr em prática. Eu estou praticando já. Eu já desapeguei da matéria, agora eu estou pegando as pessoas, estou melhorando. Eu vou chegar lá. Mas eu também descobri uma coisa, tem uma nova teoria, viu, Raquel? Tem uma nova teoria. O meu apego é em questão de ter controle da situação. Eu já percebi isso. Não sei se melhora para o meu lado, se atenua, só estou dando uma desculpa. Ai, ai. Posso entrar na onda? Pode, Então tá bom. deve. Você até perguntou, né, de onde vem essa coisa, né, de que as pessoas têm que ficar deitadinhas, dormindo, esperando, né? É a Bíblia. A igreja nos ensina isso. Eu acho que até a própria igreja, de alguma maneira, usa algo que está na Bíblia. A gente sabe que a Bíblia também, de alguma certa maneira, ela foi... Ai, meu Deus, eu tenho até medo de falar. Manipulada. Ela foi adulterada. Se você pegar os ensinos e os evangelhos originais, não representam com exatidão o que foi escrito. Então, a igreja ou a Bíblia fala: e Jesus virá ou voltará para julgar os vivos e os mortos. Então, os mortos, aqueles que já morreram antes do julgamento, né? Aqueles que estão vivos vão ser julgados, os que estão mortos vão acordar, eles vão ressuscitar para encarar o julgamento de Cristo. Veja só, é isso que eu fiquei muito tempo na igreja luterana evangélica, passei pela igreja batista, passei pela igreja presbiteriana, eu escutava sempre a mesma história, né? Você morre, você espera o julgamento. E até o próprio Luciano está quietinho, mas o Luciano ele pode confirmar que o Luciano já viu uma vez um padre num trabalho mediúnico, estava lá, que era um líder religioso, né, que desencarnou, e a turma dele estava toda lá, né, estava todo mundo de alguma maneira esperando a volta de Cristo para ser julgado. Então, e os próprios livros espíritas, eu acho que André Luiz, num dos livros também, fala de uma maneira muito clara, em que eu não lembro exatamente o livro, mas que aqueles que desencarnaram estão deitados, estão dormindo, estão esperando o julgamento final, né? E a gente sabe aquilo que você falou, Tati. Nada termina, nada é definitivo, a vida continua, a evolução continua. E aí, Eliana, se você me permite, eu queria fazer um comentário com muito carinho, viu, Eliana? Porque o negócio é o seguinte, você falou, não dá para fazer nada. Dá. Eu digo que dá. Porque cada espírito que desencarna, a gente pode ter um pensamento com carinho, a gente pode fazer uma prece. E tudo aquilo que a gente emanar em favor de um determinado espírito, ele vai receber. Por causa disso, é muito claro dentro do espiritismo. Não fique sofrendo. Claro que no momento que a gente perde o pai, perde uma mãe, perde um irmão, a gente sofre. Não dá para dizer que não. Se a Cris hoje desencarnasse, eu ia sofrer pra caramba, meu Deus do céu. Né? Mas eu não poderia sofrer eternamente. Chegar e no quarto ali onde estão as roupas dela e montar um altar para a Cris. Não, vai chegar um momento que eu vou parar de sofrer, eu vou pegar as coisas dela e vou doar. E eu quero que ela faça a mesma coisa se eu partir antes. Eu não quero nem ser enterrado. Doa todos os órgãos que puderem ser úteis. E depois me planta debaixo de uma árvore. Para que meu corpo possa ser usado até como adubo, para que aquela árvore um dia possa dar frutos gostosos, deliciosos, flores bonitas. Então, porque o espírito segue, o corpo fica, o espírito segue. Infelizmente, o que mostra esse capítulo é que espíritos extremamente apegados ao corpo físico, à matéria, eles ainda ficam vinculados aquilo que a gente falou ontem, não por terem escolhido o mal,
mas por terem feito uma escolha não apropriada. Fizeram uma escolha errada. E aí depois pagam as consequências. E aí fica lá, sofrendo, agarrado. E muitas vezes a gente não pode se esquecer, né? Eu não sei exatamente qual foi o motivo da morte do Francisco, mas às vezes por descuido a gente está cometendo o suicídio inconsciente. Não é verdade? Foi acidente, Marcos. É? Foi um acidente. Acidente de carro, Não diz. Um acidente né? provocado por imprudência. Por assim. imprudência, Mas não né? se sabe. Né? Tá. Eu sou imprudente, eu Ele saio pode ter ido caminhar na beira de um precipício e rolou o precipício. Ou É um acidente. que nem um desembestado também pilotando a moto, né? Eu Não também, dá para saber. né? Marco, você me lembrou bem uma poesia que faz parte da minha vida há uns 40, há muitos anos, talvez há uns 50 anos, talvez mais um pouquinho. É de um poeta chamado Walt Whitman, e é mais ou menos assim: eu parto com o ar, sacudo minha neve branca sobre redemoinhos de espuma, transformo-me em pó para crescer nas ervas que amo. Se queres ver-me novamente, procura-me sob teus sapatos. Dificilmente saberás quem sou ou o que significo. Não obstante, serei para ti boa saúde, verterei e comporei teu sangue. Tem muitos anos que eu conheci esse poeta, Walt Whitman, e essa poesia dele sempre me chamou muita atenção. Legal. Porque eu não entendia nada dessas situações, mas eu fiquei presa a essa poesia, como Muito sou bonito. presa a outras também. E é isso que eu quero dizer, né? O espírito segue, o corpo fica. E que bom, eu diria assim, felizes seremos que no dia que desencarnarmos, a gente vai poder seguir o nosso caminho, olhar para o corpo e falar assim, muito obrigado, querido, por tudo que você fez por mim, pelas oportunidades que você me deu de crescimento, pelas lições que você me trouxe, né? E segue adiante, porque aquele corpo fica, e aquele corpo, a própria natureza, é uma questão da natureza. A própria natureza vai dar um jeito. Vem os vermes, como falou, né? E que triste que é no momento que você está lá ainda apegado ao teu corpo, vem os vermes, começa a devorar e você começa a ver e sentir tudo isso. É terrível, mas fica sempre aquela recomendação, a gente, por cada espírito que desencarna, por uma situação que seja de desencarne até em massa, podemos sempre orar, podemos emanar algo positivo, podemos emanar amor. E com certeza, aqueles que foram recebem isso. Pois é. Hoje eu recebi uma visita de um jovem que eu considero meu neto, porque a avó dele, nós nos conhecemos há muitos anos atrás, ela já partiu. E eu o conheci bem pequenininho, e ele me deu a bela notícia de que irá com a esposa. Ele sempre foi reticente com relação às religiões de modo geral, mas recebeu um convite da jovem esposa para ir numa igreja batista no domingo. Eu fiquei muito feliz, porque já é um passo no caminho de uma comunhão com as leis divinas, no Sim, sentido de beber menos, fumar menos, adquirir alguma pequena disciplina e tudo mais. Então, graças a Deus, aqueles que conseguem achar o caminho de uma igreja, seja ela qual for, enfim, porque já é um primeiro passo, né? Nesse momento, eu lembro da minha mãezinha, quando ela estava no CTI para partir, ela era da Igreja Universal. Sempre foi, por muitos anos. E aí ela me disse assim, numa das vezes, e eu, quando eu entrava no CTI, eu chorava, ficava desesperada. Aí ela dizia, não, minha filha, fica calma, eu vou ficar com Jesus, eu vou ficar com Jesus. Então, tenho uma gratidão imensa pela Igreja Universal do Reino de Deus. O que dizem ou o que não dizem, eu não tenho o menor interesse. Eu sei que foi muito importante na vida da minha mãe, porque foi o caminho que a minha mãe achou para, durante a vida dela, largar o cigarro, parar um pouco de falar mal da vida dos outros, enfim, fazer muito julgamento. Então, sou imensamente grata a todas as religiões e à Igreja Universal do Reino de Deus.
Porque, pouco a pouco, uma pessoa que chega sendo amparada de alguma forma, está no caminho de mais conhecimento lá em cima, e tudo se torna mais fácil. É a minha opinião. Eu concordo com você, Eliana, porque cada pessoa que vai para uma igreja e busca esse entendimento, essa comunhão com Deus, essa conexão com o alto, de alguma maneira está buscando algo melhor para si. E vai receber um amparo que precisa. Eu vi uma palestra hoje do... Como é que é? Do Dutra lá? Como é que é o nome lá? Aquele... Haroldo Dutra. Haroldo Dutra. Falando sobre suicídio e a situação atual que o planeta vive. Ele deu o mesmo número. O Luciano sabe disso. Naquele meio de nós tem também um médico que ele fala do número de suicídios, né? Por dia. Fala quantos segundos ocorre um suicídio no mundo. Suicídio cometido com sucesso, com êxito. É um suicídio a cada 40 segundos. Eu fiz uma conta rápida agora, peguei até o celular da Cris aqui, eu falei, quanto dá isso por dia? Mais de 2.100 suicídios por dia. É muito. O que é o suicídio? A pessoa fala assim, eu desisto de tudo. Eu não acredito mais em Deus, não acredito mais na vida, não acredito mais no amor, não acredito que existe alguém que me ama, que alguém que me quer. Eu desisto de tudo. Né? E entrega a luta. Só que é como o Haroldo Dutra fala. O cara que se mata, o cara que se suicida, ele não morre. Esse é o grande engano. A pessoa buscar no suicídio a solução do problema. Mas não morre. Não morre. E provavelmente aquela pessoa que estava lá causando um problema que fez com que essa pessoa cometesse suicídio, você fala assim, pô, eu vou morrer e vou me livrar dessa pessoa. Não, a probabilidade de você estar conectado a essa pessoa é muito grande, talvez milhares de anos. Esse é o grande engano. Então, que bom que tem pessoas indo para a Igreja Universal do Reino de Deus. Que bom que tem pessoas buscando a Igreja Católica. Que bom que tem pessoas tentando se melhorar no Espiritismo. Eu vou falar uma coisa, que os filhos de Deus estão em todas elas. Em todas elas. É melhor estar numa igreja qualquer, buscando a Deus, do que desistir da vida, cometendo suicídio, do que matar alguém na rua. Né? É muito melhor. Então, isso mesmo. E cada um está na igreja que precisa, de acordo com a sua escala evolutiva. É isso que eu ia falar. Exatamente. É isso que eu ia falar, Max. A gente já até falou sobre isso ontem, que cada um está na igreja que precisa para o seu desenvolvimento. O Haroldo Dutra também fala sobre isso, que às vezes a gente fala, mas por que você não vai na minha? Porque não sei o quê, mas é porque ele precisa daquilo. Ele não vai conseguir fazer tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Ele precisa de uma coisa mais rígida. Enfim, outros exemplos. E eu também, esse negócio que você estava falando, também acho bem importante a gente pensar sempre nisso também do suicídio e o indireto também, porque tem aquele que não consegue dar o tiro na cabeça, mas desiste da vida, para com tudo, né? Esse também é preocupante. Desistir da vida e continuar vivendo é tão preocupante quanto aquele que acaba a sua própria vida ali. Então, eu acho importante mesmo o desenvolvimento. E aí, outra coisa que eu lembrei também, quando você e a Eliana falando, também ao contrário, também, que às vezes existem pessoas que não têm essa visão de Deus, de vida, de não sei o quê, mas dentro delas tem alguma coisa de nobre, de querer ajudar. Você falou que quer que doe todos os seus órgãos e te plante, né, na árvore. Eu lembrei que foi exatamente isso que meu avô fez. Meu avô desencarnou em 2019, ele estava na Suíça, que ele morava lá, e ele é professor da universidade, ele era biólogo, e ele estava internado no hospital que a própria faculdade, né, pagava para ele. Ele não quis sair dali. Quando falaram que ele ia morrer, que não tinha jeito, né, ia desencarnar, aí ele falou para minha avó,
Então você espera eu desencarnar, doa todos os meus órgãos, só que ele fez uma coisa diferente. Deu o meu corpo para a universidade. Só que aí, no caso, não foi permitido, ele foi cremado. Mas, enfim, ele teve mais ou menos o mesmo pensamento. E ele não acreditava, ele era uma pessoa que não falava em Deus. Eu, por exemplo, falava sobre esse tipo de assunto, ele brigava comigo, que para de falar essas besteiras, vida não existe, morreu, acabou, não sei o quê. E, no entanto, ele teve uma atitude que eu não sei nem se eu ou alguém da minha família teria igual. Então, como cada indivíduo é mesmo peculiar, né? Assim. Você sabe que você me lembrou de uma história, eu vou agora para o outro lado, pro lado oposto. A minha mãe, ela com seus 87 anos, ela se pune muito porque não conseguiu fazer com que eu ficasse na igreja. Busquei outro caminho. E é interessante que a minha mãe, mesmo dentro de uma igreja evangélica, eu nunca conheci alguém, nunca, que amasse tanto a Jesus como a minha mãe. Só pelo fato de falar em Jesus, ela chora, ela se emociona. E fala do quanto ela realmente ama. E é uma pessoa extremamente bondosa, uma pessoa que sempre fez o bem a vida toda, ajudou muitas pessoas, né? Então, isso que eu falo. A Eliana falou agora há pouco também, né? Da Igreja Universal do Reino de Deus. Existem pessoas maravilhosas em todas elas. Pastores que nós conhecemos na Igreja Evangélica Luterana, padres que fazem trabalhos lindíssimos, que colocam a sua relação profissional, vamos colocar até mesmo profissional, né? Numa condição abaixo, mas colocam a sua missão humanitária, o seu compromisso com Cristo acima de tudo. E fazem um trabalho maravilhoso. E tocam realmente as pessoas, né? E tem a capacidade, inclusive, de transformar a vida das pessoas. Eu acho que isso é extremamente importante. Exatamente. E outra coisa importante também que o capítulo ressaltou é esse apego, né? E a gente vive hoje num momento onde como é que eu vou dizer assim? O tempo todo a gente é metralhado pelo consumismo, pelo materialismo, por tudo, né? Nessas redes sociais. Tem um corpo assim, tem eu não sei o quê, tem eu não sei o que lá. Então, você se preparar, estudar, isso eu vejo quão importante a doutrina é para a gente. Assim, eu, particularmente, desde que entrei na doutrina, vejo e como esse conhecimento ajuda, né, a gente a fazer esse trabalho do desapego. Quando eu brinquei assim, já desapeguei a metade. É porque realmente é verdade. Quando eu era adolescente, eu era muito apegada, era minhas coisas, meu guarda-roupa. Eu brinco quando eu cheguei na ilha, né? Há 8 anos atrás, quando eu fui morar lá, eu brinco que eu deixei meu armário de 8 portas para uma de 12 portas. Olha que evolução. E olha que para pegar 8 portas para caber em 2, muita coisa teve que ficar pelo meio do caminho, né? E assim a gente vai vivendo. A ilha faz muito a gente ter esse desapego. Lá a gente percebe que a gente não precisa ter 100 pares de sapato, basta você ter um chinelo, uma galocha para os dias de chuva e um tênis para fazer uma boa trilha que está tudo certo. Você vive super tranquilo, né? Então é muito muito importante. Eu acho que não foi à toa que eu fui morar lá. Eu aprendi muitas coisas desse desapego que a gente quando a gente está no continente, a gente tem isso muito, porque vai no shopping, porque vai não sei onde. Lá não, a gente não tem isso lá. Então, quando você vai em Angra, mas quando eu estou te falando essa experiência minha, você vai no shopping em Angra, quando? Se eu chego da barca às 11 horas e tem que pegar ela às 3h30, tem que ir no banco, tem que pagar a conta, tem que fazer mercado, não vou no mercado, a não ser que eu tenha que ir numa loja que só esteja no shopping, aí eu vou no shopping. E quando você está aqui, não. Qualquer coisinha, vamos no shopping? Então, toda hora você está ligado para esse consumismo, para essa, né? E aí as pessoas, quando você vê no Livro dos Espíritos, ou mesmo no texto, fala o quanto de pessoas que vão com esse despreparo, né? Igual ela falou, 70% dessas 70%, a maioria vai despreparada para o plano espiritual. É de doer mesmo o coração de você pensar, né?
Só queria fazer aqui um alerta também. E a Raquel, que está quietinha hoje também, está ali com o dodói no pé, né, Raquel? Ela, ela falou um dia desses uma coisa que eu achei muito interessante. A gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje, né, nesses finais de tempo, vamos falar assim, tempos apocalípticos, tem muita gente falando muita coisa. E uma coisa, algo que nós aprendemos no Espiritismo é filtrar. A gente tem que questionar. A gente não pode acertar tudo. Você falou, Eliana, do canal do Pava. Eu gosto também Vou do Pava. agradecê-lo. Quê? Luciano está retornando. Obrigado, Raquel. Tchau, gente. Tchau, Luciano. Lu. Boa volta. Boa volta, boa viagem. Obrigado, beijo a todos. Obrigadão. E a gente precisa tomar um cuidado desgraçado, porque esses dias teve um sujeito que colocou uma notícia no Facebook, eu compartilhei essa informação com o Luciano, não que eu tenha acreditado, mas eu falei, olha só o que as pessoas começam a dizer, o mundo está livre do mal. E logo depois veio a guerra Palestina-Israel e não sei o que, como está livre do mal, né? Então, eu não quero entrar agora no mérito o porquê e o que a pessoa queria dizer com isso. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque nesse momento, inclusive Jesus falava, cuidado com os falsos profetas. Nem ele, né, quando ele perguntava assim, um discípulo chega para ele assim, Jesus querido mestre, não me avisa, me fala aqui, me dá informação. Quando que tudo isso vai acontecer? Ele fala, nem o filho do homem sabe. Algum momento acontece. E Jesus nos deu o alerta. Agora, quando vai acontecer, ninguém sabe. Eu vou falar uma coisa. Jesus ainda hoje faz um esforço tremendo para que seja muito mais 70% daqueles 70%, pelo menos, ali que teoricamente vão embora, que daquele grupo 90% ou 100% seja salvo. Jesus continua trabalhando por nós, Jesus continua trabalhando pelo planeta. Ele não desistiu nunca de nós. Nunca. Então a gente precisa também acreditar muito mais do que na catástrofe, numa notícia trágica, a gente precisa acreditar no bem, no amor e principalmente no poder de Jesus. No poder do bem, no poder da luz. Porque se fosse pelas trevas, a gente já estava lascado faz tempo. Não é assim? Se fosse pelas trevas, já estava acabado tudo. Mas existe um trabalho, uma obra efetiva no bem, do amor e da luz, comandado pelo próprio Cristo. Estão perdidos? Não, não estamos não. Estamos em boas mãos, em excelentes mãos. E a gente tem que ter certeza disso. Não é Mas assim? eu não entendi. Fui eu quem falou essas coisas? Não, você falou assim, tomar cuidado, para não acreditar nas coisas que todo mundo está falando por aí. Ah, tá certo, tá certo. Esse toma cuidado, ele é mesmo. Eu estou quietinha porque está tão bom vocês falando, né? Eu tenho que ouvir de vez em quando, mas esse toma cuidado, ele precisa mesmo a gente tomar cuidado o tempo todo, porque nós ainda, por conta do nosso primitivismo, nós somos muito reativos. Esse impulso que vem, você não para o que é que eu vou dizer, o que é que eu vou responder, o que é que eu vou... Não, a gente, quando viu, já saiu, já falou, já pensou. Por enquanto, quando toma cuidado, às vezes a gente só pensa, já não fala mais, já é um grande avanço. Então, as coisas são muito assim, a gente sai replicando coisas. É muito interessante essa agitação. Ontem, nós temos um grupo de WhatsApp aqui na Vila do Abraão, que é dos moradores, da Associação de Moradores. Os associados participam desse grupo. E aí, ontem, colocaram uma notícia que era tipo um vale gás.
que o governo está distribuindo R$ 110 para compra de gás. E aí, em seguida, um outro associado disse: olha, é fake. Aí dá a fonte dizendo que aquilo é falso, que não sei o quê. Isso já tinha, uns 10 dias atrás, já tinha acontecido isso, alguém já tinha dito, é fake. Aí, olha, mas não passou 10 minutos, quem postou de novo, sem prestar a menor atenção, que alguém tinha postado, o outro tinha dito que era fake, quem postou pediu desculpas, um outro chegou e alertou: gente, é bom prestar atenção, porque se entrar, cai num site que rouba dados, que não sei o quê, então não, apaga, quem postou apaga. Pois essa conversa comprida todinha, passa 10 minutinhos, outra criatura divina, que é tudo filho de Deus, posta a mesma notícia. Aí eu estava paciente, aí botei, é fake, olha, lá em cima já rolou tudo isso, é fake. Aí lá vem tudo de novo. Então, mas é assim, nós estamos assim, nós repetimos coisas sem prestar atenção que o outro já postou, já replicou. A gente ou não dá atenção, ou uma série de coisas. E isso é na casa da gente, com a família. Quando vê, não era isso que eu queria dizer, mas já disse, não teve o zelo, não teve o cuidado. Não era para ter feito isso, já fez. E a gente vai nesse rodão. Por isso que aí eu vou falar de mim, por mim e para mim mesmo. Quando eu prefiro os assuntos que vão trabalhar a nossa moral, essa transformação, essa mudança, porque, assim, ao meu ver, no meu ponto de vista, e não sou dona da razão, da verdade, mas, para mim, eu preciso sempre desses assuntos que me levem à reflexão e à transformação, porque senão nós vamos continuar sabidezas, repetindo tudo que está nos livros, vamos ser excelentes intelectuais e sem nenhuma mudança. Então, quando assim a gente fala para ter esse cuidado, é nesse sentido, de prestar atenção o que é que está acontecendo, de levar uma energia positiva. Né? A minha experiência aqui, eu não tenho plano de saúde, eu dependo do SUS. As pessoas vão aqui no posto de saúde, reclamam de tudo, da recepcionista, do guardinha, do não sei quem. Todas as vezes que eu precisei do posto de saúde, eu fui super bem atendida. Ontem eu cheguei lá, fez o raio-x, o rapaz do raio-x, a médica que me atendeu, o encaminhamento que fez. Agora, eu já vou também com um pensamento positivo, com uma atenção, olhando para a pessoa, vendo qual é o nome que está lá no crachá, me referindo ao nome da pessoa, dando visibilidade. Não tem, a gente reclama muito de tudo, de todas as coisas, e aí isso provoca sofrimento, provoca dores, provoca apegos, essa coisa do é meu, aí não desapega nunca, não desgruda nunca. Então, são coisas assim. É para refletir mesmo. É bom que essas coisas aconteçam justamente para a gente ir vendo o que é bom. O que é que esse pezinho me trouxe de aprendizado? Não é simplesmente um pé quebrado. O valor que, graças a Deus, eu só estou com o pé quebrado. As pessoas estão faltando ar, as pessoas estão faltando comida, as pessoas estão faltando teto. Eu estou super amparada, um pé quebrado. Agora, para quê?
para eu aprender a depender do outro. No mínimo para isso. Eu faço, eu já não peço nada para ninguém, porque é no meu tempo, é no meu ritmo, eu levanto, eu pego, eu faço, eu aconteço. Agora não, estou aqui quietinha e dependendo. E dependendo, para sair daqui, eu preciso que alguém chegue, eu preciso alcançar a muleta, eu preciso que alguém me dê não sei o que na mão, que me traga não sei das quantas. É para eu aprender a esperar, para aprender a ter respeito pelo ritmo do outro, para aprender a depender do outro, uma série de coisas. Mas a gente é melhor reclamar. É melhor reclamar. E, nesse sentido, essa lição foi ótima, muito boa, Tati. Esse Francisco trouxe lição. Verdade, Raquel, também acho. Sábado passado, eu não consegui entrar no estudo da Camila, porque acabou a luz aqui em Caraguá, né? Só me senti saudade da ilha. Aí fiquei. Foi bem legal, porque eu já tinha me esquecido como é que era ficar sem luz. Já não lembrava mais. Aí, o primeiro momento, o que aconteceu? Eu fiquei reclamando. Aí depois, o Demilson achando o máximo. Uhul, tô na Ilha Grande, uhul! Aí eu falei, puxa vida, eu não aprendi ainda essa lição, gente. 8 anos lá, não é possível. Aí passou um pouquinho, aí eu falei, bom, não dá para fazer outra coisa, não vou entrar na palestra, não vai ver televisão, não vai ver filme, não vai nada, vou ler meus livros. Aí peguei meus livros, fui ler, e aí fui ler o capítulo para adiantar, né? Porque eu sabia que quarto seria eu, então eu já peguei no sábado. Quando eu comecei a ler, eu falei, gente, vai ter muita lição nesse capítulo. E fiquei ali, a primeira leitura foi pensando no meu pai, né? Assim. Aí depois eu fui estudando, fui abrindo para outros caminhos, mas sábado foi também um grande aprendizado para mim. Para mostrar como a gente faz a lição e nem sempre aprendeu, então vai continuar passando, né? E é isso que a Raquel falou, cada coisa se a gente quiser olhar com atenção, tem um aprendizado, né? Só que a gente prefere primeiro reclamar. Meus queridos, mais alguma coisa tem desse capítulo que vocês queiram falar? Não. Oi, Sandra! Sandra está quietinha? Estou quietinha. Estou ouvindo, absorvendo aqui. A Josi está quietinha também. Josi, quer falar, Josi? Ou não pode? Tem que ver se ela está na recepção. Às vezes ela falou que teve que fechar. Quando você citou lá o capítulo não, as questões, né, do Livro dos Espíritos, eu fui pegar o livro para dar uma olhada. Aí, esse livro que a gente tem, o autor faz algumas observações. Não, ele coloca as questões, as observações, os comentários de Kardec, e ele põe algumas observações que eu não sei se tem nas versões mais antigas, né? Na pergunta 161, quando ele fala da morte violenta, né, que é o caso aí do Francisco, né, em caso de morte violenta ou acidental, que é a questão 161, né? Aí o autor, os espíritos respondem, né? Mas o autor coloca uma observação. O desencarne por morte violenta sempre causa muita perturbação, pois o espírito é pego de surpresa e a mudança do mundo material para o mundo espiritual ocorre de forma brusca. Entretanto, a intensidade dessa perturbação e o tempo que ela dura pode variar ao infinito, uma vez que vai depender sempre do grau de elevação em que o espírito já se encontra. Assim, quanto mais apegado às coisas materiais e aos vícios de toda a ordem, maior será essa perturbação. Apenas os espíritos muito evoluídos a sofrem de maneira mais branda, né? Então, achei interessante, porque o que o Francisco está vivendo é esse desencarne brusco, né? Que ele não estava preparado. O apego ao material é tamanho que ele fica ali preso, né, aos despojos. Então, assim,
E quantos não estão na mesma condição que ele? Então, é bem assim, o quanto esse capítulo nos traz, né, assim, aquele chacoalhão, como a Eliana falou, nossa, impactou, mas é para chacoalhar mesmo, né, quer dizer assim, nossa, né, como a gente precisa cada vez mais a gente tem que desapegar do material, né, e, em contrapartida, ampliar o espiritual, para que quando ocorrer o desencarne, seja ele da forma que tiver que ser, que a gente seja um pouco preparado para essa passagem e que ela não seja tão perturbadora, né, como é para espíritos como Francisco. Perturbadora e dolorosa. Né? Verdade. Oi, E você pessoal, falou. Ana tá por aqui, sim. Oi, Tati. Foi muito bom o estudo, né? Realmente, assim, me faz refletir bastante exatamente por isso. O meu problema também não é o material, assim, as coisas, assim, e sim as pessoas, né? Então, assim, é para a gente, assim, realmente ir trabalhando essa parte, entendendo que ao normal que o Marcos falou, do sofrimento, né, da hora, né, não o desespero, mas a tristeza e tudo faz parte, como a gente está percebendo no nosso lar também, que tanto a gente fica triste quando vai daqui para lá, quando vem de lá para cá também, né, entender, fazer essa separação, né, coisa. Esse luto, essa situação, depende muito, né, de cada um. Como a gente, acho que no capítulo que eu fiz, acho que é o 27, se eu não me engano, tratava bem isso, né, sobre o que interferia, né, com relação ao nosso sentimento daqui para lá, que o desespero realmente atrapalha, né, o espírito que desencarna, e que às vezes é preciso a gente se ocupar. E ela lá, assim, deu uma dica assim, muito grande assim, para a gente. No momento que a gente esteja passando por uma aflição, seja ela desencarno, seja ela de situação com doença ou qualquer coisa assim, o que vai nos ajudar é estar ocupando a mente trabalhando para que não haja essa perturbação com o outro, né? Mesmo que seja encarnado, né? Que a gente também perturba de alguma forma. Isso ficou bem claro para a gente. E é muito legal a gente estar estudando o nosso lar nessa época, porque há muitas separações bruscas, né? Como que chama? Agora, principalmente com a pandemia, né? Hoje, os amigos nossos estão aqui, amanhã já soube que desencarnou. Então, é a nossa responsabilidade, né, de estar sentindo a saudade, como sentir, e trabalhar ocupando a nossa mente, sendo útil, né, com a utilidade, né, como o André está nos mostrando. Então, eu acho que hoje ele realmente está nos ajudando muito, nos mostrando também que a prece, ela é essencial nesse momento. Às vezes, o que a gente não dá conta, busca prece, tanto para a gente, quanto para o que foi, porque também necessitamos, me ajuda, né? Como que eu vou passar por Fechou o microfone, Josi? que entrou uma ligação aí, baixou, voltou agora? Voltou. Eu tive que recusar. E é isso, é muito aprendizado, e como a gente está vendo, devido à nossa condição, é necessário devagar, né? Mas quando a gente busca cada dia pedindo ajuda para poder passar, para poder ir desapegando aos poucos, entendendo o que é melhor para ambas as partes, ajuda muito a gente, né? Aí daí vem a parte do conhecimento, pode entrar. A parte do conhecimento, né? E era isso, né? Só falar que eu estava ouvindo o estudo e refletindo bastante, e a gente reflete muito que cabe onde onde a gente está mais apegado. Mas que bom que a gente já reconhece também. E ajuda também. Aí a gente vai se ajudando, né, Josi?
É ruim quando a pessoa diz, você é apegado, nem reconhece ainda que é. E realmente, tem umas coisas aí que fica difícil para gente. Principalmente o meu ponto fraco, que são os filhos. Não tem jeito ainda, não consegui não. Não consegui não. Mas tá bom, gente. Vou ver o que estão me chamando ali. Foi muito bom, Tati. Valeu. Obrigada, Josi. Obrigada, pessoal. Foi bom mesmo para a gente refletir esse capítulo. Eu gostei de fazer, foi bem bacana para mim. Espero que para vocês também. Mais algum comentário que ficou? Acho que a gente falou tudo, né? Única coisa que só para fechar o da Cris, eu lembrei disso quando eu estava estudando o capítulo, depois eu esqueci. Depois, quando você leu agora o comentário do autor do seu, eu lembrei de novo que eu vi um comentário, nem sei se é verdade, acho que foi por isso que eu esqueci de falar, porque vai que eu fale uma coisa que não é verdade, que o Raul Seixas, ele sofreu isso de ficar apegado ao corpo dele durante muitos anos, né? E assim como ele, deve ter muitos outros, né, que passam por isso. E o outro exemplo, que também foi na fala do Marcos, que eu lembrei, é Francisco de Assis, né? Ele vem se agradecer ao corpo tudo que o corpo fez por ele, por ter sido a ferramenta. Aquele livro do Miramês é bem detalhado a fala do Francisco quando ele se despede do corpo dele. Que muitos de nós consiga fazer isso, né? Se despedir com alegria. Se eu já não tiver apegada ao meu corpo ali no cemitério, eu já vou ficar feliz da vida. Se eu conseguir fazer essa partida, vamos lá! Uhul! Deu tudo certo. Que a gente possa se despedir com alegria, né? Porque eu fico pensando nisso. A gente estuda. Aí eu não sei se foi o Luciano, quem é que foi que fala assim, começa, na hora que perceber que ela começa a pedir prece, começa a rezar, faz alguma coisa para lembrar que... Bom, a gente vai trabalhando. É isso aí. Eu digo muito isso. Quando eu partir, que pela ordem natural, eu devo ir antes de muitos de vocês, pela ordem natural, né? Meus cabelos brancos. Então, lembrem disso, fica dizendo para mim, lembra do seu anjo de guarda, olha, seu anjo de guarda está do lado, pede aí para ele, estira a mão, tem uma mãozinha aí para você estender a sua. Isso. Só isso que eu quero. Vai, não olha para trás, olha para frente, que tem uma mão estendida. Isso, é esse comentário aí que vocês falam sempre que eu vou me apegar nisso também. Então, vamos Aí eu já falo assim, Tati, quando eu desencarnar, eu digo, vamos rezar pela Josi, para ela deixar os filhos aqui, e sair sozinha. Ela precisa de muita reza. Então, gente, obrigada. O estudo foi ótimo. Eu adorei compartilhar com vocês. Agora, eu queria pedir, por favor, se alguém quer fazer a prece para mim, para o nosso encerramento. Alguém está com vontade? Eu tenho um pedido. A Sandra está tão quietinha que ela podia fazer a prece hoje, né? Nossa, Marcos, eu ia pedir direto para ela, mas eu fiquei sem graça de pedir direto para ela. Olha, já estava quase me oferecendo depois dessa ausência, mas foi por um motivo nobre, e a gente nunca se ausenta de quem a gente ama. Estamos ligados para sempre, não tem mais jeito, não tem mais volta. É isso aí. Então vamos lá. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado, que nesse momento, vibrando em gratidão pelo conhecimento adquirido, possamos continuar caminhando juntos, vibrando juntos, percebendo as mínimas mudanças que já alteram o nosso comportamento, a nossa razão e a nossa visão. E que assim, reunidos nesse amor maior, com a graça de percebermos e vibrarmos com gratidão por tudo aquilo que recebemos, possamos nos tornar um pouquinho melhor a cada dia.
Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, deixa eu fechar. Obrigado pela bonita prece. Linda. Obrigada a vocês por estarem pertinho.